agradecer a Deus pela vida e pela respiração e por vocês estarem aqui assistindo. Eu quero compartilhar convosco um pouco acerca da Salmo capítulo 105, no seu versículo, começando por 12. Quando eram poucos homens em número, sim, muito pouco, e peregrinos nela, quando andava de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que o oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. E eu tenho uma mensagem aqui do nosso irmão William Marumbrana, que pregou dons chamados sem arrependimento, parágrafo 8, diz assim: e um homem é apenas homem até que ele esteja completamente submetido a Deus. E então, a divindade habita naquele homem, o Espírito Santo. Não o homem, mas Deus no homem faz a obra. Quando o homem, ele é simplesmente homem, mas quando a divindade de Deus habita naquele homem, ele deixa de ser um homem, fica Deus no homem, fazendo obra. Hein? Deus no homem fazendo obra. Então Jesus, quando ele veio, ele era um homem nascido de um nascimento virginal. Sua mãe era Maria. O seu pai era o Deus Jeová. Você crê nisso? E então Deus habitava naquele corpo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus disse: não sou eu quem faz as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz a obra. E aquilo era Deus falando através de lábios mortais, que poderia ressuscitar os mortos e agitar as águas, e assim por diante. E então, quando ele subiu ao alto, ele deu aos homens dons. O homem recebeu um grande dom de cura. Então, as pessoas deitavam a sua sombra e eram curados. Não é o homem, mas a fé deles no Deus que estava no homem. Você compreende? Então, quando Deus faz a obra no homem, o que nós nos resta fazendo? A mensagem de chamai a Jesus, parágrafo 65. E então, claro, havia alguns dos grandes ortodoxos de pé que não criam nisto. Eles tiveram que responder à sua congregação. Eles disseram: este homem é Beelzebul. Está vendo o problema, hein? Não estava a falar de Jesus. Falava do próprio Espírito Santo que estava fazendo a obra. Hein? Ele tem o espírito de Beelzebul. Está vendo como os homens da igreja falaram para Jesus? Hoje é a mesma coisa. As pessoas desrespeitam os homens de Deus, abusam os homens de Deus. Hein? E Tito destruiu Israel por isso mesmo. Desrespeito a Deus. Deus merece respeito. Hein? E Beelzebul era um demônio, que é um adivinho ou um bruxo. E assim que ele faz isso, é uma telepatia, que ele lê as suas mentes por meio de feitiçaria ou algo desse tipo. Isso faz dele um demônio. Está vendo? Como as pessoas chamavam Jesus naquele tempo, como as pessoas chamavam o irmão Brian naquele tempo, e como as pessoas chamam hoje os homens da mensagem. Mas escuta uma coisa aí, para esses zombadores, esses grupos de Dada Correia Birão. Jesus havia dito a eles que todo tipo de blasfêmia será perdoado aos filhos dos
lobisomem, filho do homem. Exatamente blasfemar contra o Espírito Santo, vê? O Espírito Santo ainda não havia sido dado. Então, quando o Espírito Santo viesse, depois que a expiação fosse feita e fizesse a obra que Jesus fez, seria um pecado imperdoável chamar isso de espírito maligno. Pense nisso, né? Escuta só, deixa eu te falar uma coisa. Depois que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, depois da ida de Jesus, o Espírito Santo voltou, o mesmo Espírito que trabalhava com Jesus. Se o Espírito Santo faz obra nos homens, como nós lemos aqui a mensagem, diz que não é o homem, é Deus no homem, o Espírito Santo. Deus é Espírito. Fazendo a obra, e o homem chamar disso que é Beelzebul, é espírito de mentira, é aquilo mais. Você está cometendo pecado imperdoável. Está vendo que corda que você está se amarrar com ele? Controla sua língua, meu irmão. Controla sua boca, meu irmão, querido irmão. Ou se é um pastor, se é quem, se é bispo, se é papa, se é presidente, se é polícia, não é polícia. Mas você controla sua boca. Se Deus está falando no homem, você merece reverência e respeito, porque é Deus. Agora escute mais uma coisa, o que aconteceu com uma pessoa que falou mal disso. A mensagem a respeito, parágrafo 77, ou 87. Alguns anos atrás eu estava de pé ali na esquina, pregando, assim como um jovem pregador. Havia uma mulher que se aproximou, ela era católica pela fé, porém, eu sabia que seu marido era católico. Ela não era nada. Uma linda mulher, muito bela pela aparência, por volta de 20 anos de idade, 22. Eu a conheci como uma menina aqui na cidade. E ela se aproximou e parou ali e ela disse: eu não deixaria que a minha vaca estimação tivesse a religião de William Branham. Veja o que essa mulher disse. 88. E na noite seguinte, antes que eu pudesse chegar a ela, eu ouvi que ela estava morrendo no hospital. E ainda não sei o que a matou. Ela estava morrendo ali no hospital. E seu marido veio para me levar. E ele disse, ela era uma católica. Ele era um católico. E ele veio e disse: venha rápido e faça uma oração pela minha esposa. Ela tem estado chamando por você toda a noite. Ela está morrendo. Bem, eu disse: eu irei. Eu entrei no carro e deixei o encontro e comecei a ir em direção ao hospital. Subi correndo pela escada, eu encontrei a enfermeira e ela disse: ela já está morta. E ele disse: venha, faça uma oração por ela, de qualquer maneira. E eu disse: ela está morta. Disse: de qualquer maneira, faça uma oração. Isso não fará bem algum agora. Disse: bem, venha vê-la. Eu fui ali. Ela tinha aquele preto avermelhado. Eu creio que ele chama de cabelo ruivo. Uma mulher muito linda, enorme, olhos castanhos. E aquela mulher, aquela enfermeira, disse: Bill, ela morreu numa tal agonia, até que ela gritava o seu nome tão alto. Quando ela podia, dizia: diga-lhe para me perdoar, até que as sartas se sobressaíam em seu rosto como verrugas, e seus grandes olhos tinham se posto bem para fora, e suas pálpebras estavam meio fechadas sobre eles. Naturalmente, você sabe o que sucede quando uma pessoa morre. Ambos seus rins e viesse
e virá se funcionam. Ali estava ela se queimando em vapor completamente. Morreu numa tal agonia, por quê? Não porque me desrespeitou, porém, ela desrespeitou o evangelho que eu estava pregando. E Deus estava operando sinais de maravilha. Está vendo? Não desrespeite o homem de Deus. Não desrespeite. Nem se você tem dons, não desrespeite o homem de Deus. Você estará blasfemando contra o Espírito que está trabalhando com o homem. Desrespeitando a Deus é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você não será perdoado, a não ser que você não volte a fazer a mesma coisa. Arrependa-se e volte a Deus o mais cedo possível. Respeite seu pastor. Respeite seu pastor. Respeite o seu profeta. Respeite a mensagem de Deus. Respeite a Bíblia de Deus. Respeite os homens de Deus, porque eles foram postos aqui por Deus. Respeito. Deus que te abençoe no nome de Jesus Cristo. Ainda que te repreendam do seu pecado, respeito. Ainda que te falem que você anda prostituindo, respeito. Ainda que te falem que você tem um espírito de feitiçaria, respeito. Ainda que ele diga que você deve se arrepender e voltar a Deus, respeito. Ainda que ele diga, tira a maquiagem, tira essas coisas sujas, mexa e tudo, essas coisas sujas, você deve respeitar o homem de Deus, porque você estará a respeitar Deus. A Bíblia diz, quem vos receber, a mim me recebe, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.